Notícia aqui do Brasil, porque a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou neste domingo que prendeu 417 detentos por descumprimento de medidas judiciais previstas durante a saída temporária, sendo que 31 deles estavam cometendo novos crimes. A saidinha começou na última terça-feira e, de acordo com a previsão, os detentos devem retornar hoje ao sistema penitenciário. Cerca de 32 mil criminosos receberam autorização judicial para deixarem as prisões. Vou começar essa rodada com o José Maria Trindade já em Brasília. Zé, seja muito bem-vindo. Ótima noite de semana a você. Na expectativa para aquela nova apreciação dos deputados para o projeto que prevê o fim das saidinhas temporárias, talvez um dado que ajude na missão desses parlamentares. Mais de 400 detentos presos por não cumprirem as regras do dispositivo da saidinha temporária e pelo menos 3 dezenas estavam cometendo crimes, né, Maria? Se a moda pega, os estados vão ter que cumprir a lei, ou seja, acompanhar, é preciso sim acompanhar, né? Para proteger a sociedade. Muito boa noite, Daniel, boa noite, Beraldo, boa noite, Mota. E boa noite para você que sempre está aqui nos Pingos nos Is. E olha, isto é muito importante aqui, viu? Olha, a segurança pública é o tema do debate político do momento. Eu tenho conversado aqui com candidatos à prefeitura, né? Esse é um ano eleitoral, e em todos os municípios o que se fala é exatamente desta preocupação do que eu chamo de uma grande epidemia. A segurança pública virou um assunto de debate porque nós estamos numa epidemia de violência. E quando se fala em violência, é violência do cidadão que está inseguro. Não só a violência executada, né? Mas também aquele sentimento de insegurança. É impressionante como esse sentimento é grande e forte em São Paulo. Eu vou sempre em São Paulo e sinto sobre restrições de uso do aparelho de telefone. Por aqui a gente usa telefone celular na rua e é a primeira recomendação que você recebe quando chega em São Paulo. Cuidado ao usar o telefone celular. Além disso, existem outras características, tanto de São Paulo como em outros estados. Por exemplo, ficar dentro do carro, a família dentro do carro, enquanto o pai entra na padaria para comprar pão. Em São Paulo isso é impossível. Brasília ainda se faz isso. E assim por diante. O que é isso? É o sinal de insegurança pública. E essa insegurança pública é uma violência. É uma violência contra o cidadão que paga impostos e que acredita nesse poder do Estado. Eu sempre digo que o grande inibidor da violência, do cometimento de crimes, é a certeza da punição. Não é uma pena longa, não é a letra fria da lei que faz uma redução de violência, de crimes, mas é a segurança, a certeza da punição. Se for apenas 1 mês de cadeia, mas se houver a certeza de que na primeira prática de crime ele será punido, isso é um fator inibidor. Esta é a grande realidade. E o que está acontecendo? Todo mundo focado aí nessa história da saidinha. Muito bem, vai acabar? Não, vai restringir muito a saidinha. E mais, eu estou escutando debate sobre os atuais condenados, eles teriam direito à saidinha, porque a legislação mudando vale só para os próximos que forem condenados ao cometimento de crime após a mudança da lei, para se ter uma ideia. Então há um grande debate e não um fim imediato da saidinha. Tá bom, tem que acompanhar de alguma maneira, tanto a saidinha como o semiaberto. O preso que vai para a saidinha, ele está no semiaberto. Ele sai de manhã e volta à tarde. Quem acompanha? Ninguém. Esta é a realidade. É preciso acompanhar, sim, saidinha. Agora, eu vou te dizer, Daniel, é preciso passar um pente fino e acompanhar quem está com a tornozeleira eletrônica. Esses também estão cometendo irregularidades e passando em branco. Certo, vamos continuar girando com os nossos comentaristas. Roberto Mota, ao vivo do Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Uma nova edição da saidinha de presos aqui no estado de São Paulo e um problema antigo, né? O descumprimento das medidas previstas neste dispositivo e também a reincidência no cometimento de crimes. Por qual razão a saidinha não está funcionando? Você particularmente defende o fim desse dispositivo, certo? Não funciona
porque não tem como funcionar, não tem lógica na saidinha. Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, nossa querida audiência. A quem eu lembro que o problema do Brasil não é violência. Violência é uma coisa abstrata, né? A culpa da violência da sociedade. O problema do Brasil é crime. É preciso usar a palavra certa. Olha essa notícia. 400 detentos foram presos. Mas como se prende um detento? Porque o detento já está detido, o nome já diz. É que o Brasil inventou a prisão onde o criminoso está preso, mas está na rua. Olha que desperdício de recursos públicos. Ao invés da gente usar o tempo e a energia da polícia para proteger os cidadãos, a polícia é forçada de servir de babá de criminoso. Porque se você libera o criminoso da cadeia, impondo uma série de restrições, alguém tem que fiscalizar se essas condições estão sendo cumpridas. E esse alguém, companheiro, acaba sendo a polícia. Será que esse é o melhor uso do dinheiro público? Será que daqui a pouco a gente vai estar fazendo concurso público para uma nova categoria de servidor, a de fiscal de presos? Não seria mais barato, mais racional, mais prático e mais justo manter o preso? Agora, tem uma coisa nesse episódio, Caniato, que é animadora. Vários veículos de mídia noticiaram esse acontecimento da seguinte forma, mais ou menos. A Polícia Militar prende mais de 400 detentos durante a saidinha em São Paulo. Só pelo uso da palavra detento, em vez de apenado ou reeducando, eu já senti como se a gente tivesse conseguido uma pequena vitória. Pois é, vamos retornar com o José Maria Trindade, que tem outros aspectos dessa notícia que a gente precisa repercutir e analisar. Zé Maria, alguns especialistas e defensores e simpáticos ao dispositivo da saidinha temporária entendem que o percentual de reincidência de crime é baixo, que não se poderia penalizar aqueles que se comportam da maneira adequada nesse regime da saidinha e acabando assim, eliminando esse tipo de dispositivo. O que você diria para essas pessoas? É 5%, né? É baixo. Mas 5% de pessoas que fogem de um sistema assim, ele não pode ser desprezado. Veja bem, eu conversei com autoridades que lidam muito na área de execuções penais. Eles dizem que quem está na saidinha é um pé fora da cadeia. É um processo, né? Primeiro, essa tal da liberdade, o preso sai para o semiaberto, né? Pode trabalhar, a saidinha vai aumentando até o regime aberto, né? Que também é uma prisão, porque se trata de restrição de direitos. Apesar de estar no regime aberto, em casa, ele tem restrições. Ele não pode se reunir com outros presos, né? Com investigados, ele não pode ficar até tarde na rua, tem que ser recolhido em casa, e, enfim, é um tipo de prisão. Então, da saidinha para esse aberto, é muito simples, muito fácil. Se ele não volta de uma saidinha, a coisa complica para ele. Ele volta lá atrás para a prisão, para o fechado, e não o semiaberto, onde ele trabalha de manhã. Mas então, por que alguém faria isso? Aí existem dois motivos. O primeiro deles é que essa pessoa estaria sofrendo uma pressão muito grande internamente, ou que tem desavenças internas, está ameaçado de morte, sofrendo chantagem, alguma coisa nesse sentido, que são os males das prisões brasileiras. Mas, por outro lado, tem os que estão sendo processados de novo e que pegaram uma cana muito alta. E para o semiaberto, há um impeditivo de que quem tem outros inquéritos e outros processos em fase de condenação não podem ter a saidinha, não pode ter o semiaberto, para se ter uma ideia da desorganização do sistema. Então, 5% de pessoas que não voltam representa um número alto de perigo para a sociedade. De alguma forma, eles estão fugindo de um sistema quase aberto, né? E quando eles são recapturados, eles voltam lá para o fechado. Então é um prejuízo muito grande para o que está na saidinha, para o que está no semiaberto, que não volta. Mas eles continuam, não é nenhum tipo de opção pessoal.
porque o criminoso, ele não raciocina como nós. Tanto é assim que ele cometeu um crime e foi preso. Se ele pensasse um pouco, ele não cometeria o crime. Então, assim, esses 5% de presos que não voltam da tal saidinha, isso é preocupante, e a gente tem que lembrar sempre que o grande protegido, quem deve ser protegido, não é o preso, o reeducando, o que o Mota chama aí de detento, mas a sociedade. Você tem que focar na sociedade, você tem que focar na proteção de todos da família e não no preso, e proteção ao preso, proteção a quem já está com os direitos suspensos. O Mota, porque esse é um ponto interessante, eu tenho certeza que o Mota já escutou esse tipo de argumento e defesa, e tem muitos especialistas que se apoiam justamente nesse percentual, o que seria um percentual baixo de reincidência de crimes para aqueles que estão gozando do dispositivo da saidinha. Se você tivesse num debate numa universidade, ou mesmo, Mota, se você fosse um parlamentar, estivesse num debate acalorado na Câmara dos Deputados e alguém dissesse: para que penalizar a maior parte dos presos que estão respeitando a legislação? Aqueles que saem da detenção, ficam 7 dias, respeitam as regras da saidinha e retornam sem cometimento de nenhum crime. O que você diria para essas pessoas? Qual seria o seu argumento? Bom, o principal argumento é que não há lógica na saidinha. Não há lógica você condenar alguém à prisão e aí deixar essa pessoa sair da prisão usando o argumento de que isso facilita a ressocialização. Como eu já expliquei aqui, ressocialização é uma fantasia ideológica. A função da prisão é tirar o criminoso da sociedade, impedindo que ele cometa novos crimes e dar um exemplo para os outros, para que eles não cometam crimes. Quando você ameniza, oferece benefícios, novos direitos, quando você trata o criminoso, ele é um criminoso. Ele foi alguém que matou, que assaltou, que estuprou. Aí você esquece o crime, trata como se ele fosse um aluno, é o reeducando. Então, isso tudo não tem nem lógica, nem apoio na moral. É moralmente injustificado. Mas, se ainda assim a pessoa tiver dificuldade de entender, eu sugiro que ela converse com uma de nossas espectadoras, Caniato, a Yara. A Yara acabou de me mandar uma mensagem aqui. A Yara pergunta: alguém acredita que tornozeleira eletrônica impede alguém de cometer um crime? Quem é que tem essa crença? E aí a Yara pergunta: esse percentual de 5%, alguém acha que esse percentual é baixo? Pois foi esse percentual que matou a minha mãe. A mãe da Yara foi assassinada por um criminoso que estava numa saidinha e não voltou. Eu acho que hoje no Brasil nós temos excesso de pessoas que sentem simpatia, empatia pelos coitados dos criminosos presos que estão na prisão cumprindo a pena por um crime que eles cometeram, por uma escolha que eles fizeram. E a falta de gente em posição de poder que sinta empatia pela Yara e pelos milhares de outros brasileiros que foram vítimas de criminosos que deveriam estar presos, mas estavam nas ruas. Nós anunciamos aqui semana passada, o Brasil inteiro parou para ver mais um sequestro de ônibus no Rio de Janeiro, cometido por um sujeito que deveria estar atrás das grades, porque já tinha cometido, imaginem vocês, o mesmo crime anteriormente aqui no Rio de Janeiro. E apesar disso, estava no regime semiaberto, já tinha violado 6 vezes as condições da sua tornozeleira. Ele precisou cometer um crime brutal, baleou 2 vezes uma pessoa inocente que está lutando por sua vida num hospital. Foi preciso isso tudo acontecer para chamar a atenção. E aí eu pergunto, o que mudou? O que mudou depois desse sequestro do ônibus? Quantos outros crimes nós aqui não vamos anunciar ainda? Até que as pessoas responsáveis se deem conta da tragédia que está acontecendo no Brasil por causa desse dispositivo legal que é imoral, injusto e não tem nenhuma lógica.
A saidinha de presos em destaque nessa abertura de Os Pingos nos Is, dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, as polícias paulistas prenderam 417 detentos que descumpriram as medidas judiciais previstas durante a saída temporária. Vamos chamar o Cristiano Beraldo também para trazer sua reflexão e análise sobre essa informação que foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública. Beraldo, desse contingente, 417 detentos que foram presos por não cumprirem as regras do dispositivo da saidinha, 31 estavam cometendo novos crimes, Beraldo. Mas é impressionante, né, Canhata? A gente fala tanto desse assunto aqui e não cansa de se surpreender com os detalhes que vêm junto com essas saidinhas. Boa noite a você, ao Mota, ao Zé Maria, nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. E o que me chama a atenção nessa questão desses presos que estão em saidinha, quer dizer, estão usufruindo de um benefício e voltam a cometer crime, é que fica, de uma certa forma, constatado a impossibilidade do sistema carcerário recuperar essas pessoas. Vejam, eles cometeram crime, foram pegos, passaram por um julgamento, foram cumprir pena, a pena evoluiu de regime, aí eles passam a ter direito à saidinha e mesmo já tendo cumprido uma parte da pena, de terem enfrentado a realidade da cadeia, eles não se detêm, eles não ficam contidos diante da tentação, diante do desejo, da vontade de cometer um novo crime. Trata-se de criminosos contumazes. Eles não serão recuperados. Eles estão ali para o que der e vier. Eles vão tentar a sorte. E se estão tendo direito à saidinha, porque há todo esse discurso bonito, não, mas vejam, não são criminosos que cometeram crimes graves. E aí você vê que é pior do que isso, porque eles saem e cometem crimes graves durante um benefício que lhes é concedido ao longo do cumprimento da pena. Não tem como se justificar a saidinha. Olha o trabalho, olha o custo, olha o dano à sociedade que esses detentos causam. Eles causam desde o crime original, depois todo o custo do julgamento, depois tem que manter essa turma na prisão. E aí quando querem passar a mão na cabeça, porque afinal de contas eles precisam se ressocializar, são seres humanos tão bacanas que aprenderam na prisão que não podem mais cometer crime, e aí vem todo esse discurso, esse blá blá blá, eles saem e estão aí de arma na mão, prontos para tirar a vida da senhora, mãe dessa nossa ouvinte que o Mota citou, de um policial que está fazendo uma operação qualquer, não importa. A vida para eles não vale nada. O respeito ao próximo não vale nada. Eles estão ali para matar e morrer, como sempre tiveram. Tem que acabar essa palhaçada.